Para essa circunstância, opõe-se inicialmente o já citado melhor interesse do menor, que, como já dito, traduz na guarda compartilhada. Na prática, a imposição dessa determinação reclama dos ascendentes, familiares, sociedade, óbvio das autoridades judiciárias, um esforço para a inflexão. Eu compreendo muito bem o que os senhores, com este olhar indagativo, querem dizer. É preciso, primeiro, que o juiz medite sobre essa necessidade. É preciso que os membros do Ministério Público também estejam com um olhar com muita cuidado sobre esse assunto. Em pleno século XXI, não cabe uma defesa intransigente dos estereótipos do século XIX, pelos quais a mulher é que sabe, coloca esse sabe entre aspas, cuidar da criança. E o pai, resta dar o suporte financeiro para esse cuidado. Nossas crianças e todos os profissionais que se debruçam sobre este desenvolvimento psicossocial dizem e exigem não apenas um aumento da participação paterna, mas a plena participação paterna na educação dessas crianças. Ressalto aqui que falo da participação paterna apenas por ser a diferença de gênero, a situação mais usualmente apresentada na hipótese de não aceitação da guarda compartilhada. Mãe que quer a guarda exclusiva, com meras visitas ou algumas visitas paternas, pois atribuem aos homens, entre aspas, essa expressão eu encontrei num processo, incúria nata para cuidar da prole. É uma infeliz expressão, né? É uma infeliz expressão. Mas a situação também serve para quaisquer casais, onde um dos ascendentes se veja alijado ou em risco de ser da gestão sobre o desenvolvimento do seu filho, circunstância extensiva, por óbvio, aos casais homoafetivos. Abstraindo, por certo, das limitações biológicas, como é a ululante capacidade de amamentação, não há circunstância em que um gênero naturalmente seja melhor do que o outro quanto ao cuidado da prole. O que há, e isso é saudável e desejável, são as distinções fixadas pelas variações socioculturais de cada ascendente, que, frise-se, são fundamentais para uma completa formação da própria criança ou adolescente que receba uma dupla gama de valores e conceitos sociais que lhe proporcionará uma síntese de sua própria visão do mundo. Nessa toada, a maior parte dos conflitos só existirá se a mãe, quem até então usualmente detinha a guarda, não quiser que o seu ex-parceiro exerça plenamente a sua parte na criação do filho comum. Reforçando que não estou excluindo outros tipos de arranjos familiares, notadamente as relações homoafetivas, mas apenas me concentrando nessa querela usual. Mesmo porque o debate sobre a inépcia ou o revés, a alegada supremacia de um gênero sobre o outro, só existirá em prévias relações heterossexuais. E eu pergunto, qualquer um dos ascendentes tem esse direito? É razoável excluir da criança o direito de ter uma visão bifrontal da vida? É salutar se excluir o peculiar sistema de freios e contrapesos parentais que são exercidos na criação da prole, onde a atuação conjunta dos ascendentes impede que, no recesso do lar,
idiosincrasias pessoais sejam inculcadas nas crianças sem que haja nenhum contraponto? As respostas desse questionamento dizem, por si sós, da convivência de se fixar a obrigatoriedade da guarda compartilhada. É claro que não estou minimizando as dificuldades para se estabelecer uma guarda compartilhada na situação de não existir um consenso. Daí o meu chamado intenso ao Ministério Público, aos advogados, aos mediadores, aos juízes da inflexão comportamental. Devem existir concessões mútuas. Exige-se intenso trabalho de acompanhamento da estrutura parajudicial que dá suporte ao julgador. E aí lembro o trabalho dos ilustres psicólogas, que são fundamentais. Sempre defendi que o juiz de família precisa trabalhar com a multidisciplinariedade, sob pena de não julgar bem. Esse trabalho de acompanhamento da estrutura parajudicial que dá suporte ao julgador, numa linha limítrofe, orientá-lo quanto à necessidade de uma imposição qualquer que se faça necessário. Mas, antes de tudo, a guarda compartilhada exige uma mudança no egoísmo de se ignorar a percepção, tanto empírica quanto cientificamente comprovada, de que é melhor para os filhos que eles desfrutem, nos limites do possível, de ambos, da convivência de ambos os ascendentes na sua plenitude. Ultrapassado esse ponto, e eu sei que tem muitas alegações, já chegaram ao judiciário, alegações que podem, na vida prática, inviabilizar ou dificultar a guarda compartilhada. Dou um exemplo. A criança tem quarto na casa do pai, tem quarto na casa da mãe, escreve-se cadernos na casa do pai, vai para o colégio, não pratica a aula como deveria ser praticada. Enfim, mas são questões tão pequenas, perto da formação dos filhos, que merecem e exigem do casal o esforço para o consenso. Eu sempre digo que, numa separação, o principal mote é o juiz sempre perguntar para as pessoas que estão separadas o que elas querem dali para frente e tentar diluir as mágoas do passado. Porque toda vez que o passado for trazido para o presente, ele servirá de obstáculo concreto a qualquer atitude de consenso. Repito, devem existir concessões mútuas. Exige-se muito trabalho para isso. Mas, ultrapassado esse ponto, fixo-me, então, no que chamei agora de, e usei essa expressão, limite do possível. Essas expressões permitem aos juízes que façam larga interpretação, ou, em adequação ao tema dessa audiência pública, a extensão da guarda compartilhada. Repiso a tese que sempre defendi e que se acha expresso no Código Civil, de que a separação judicial, o divórcio e a dissolução da união estável não alteram as relações entre pais e filhos, senão quanto ao direito que aos primeiros cabem de terem em sua companhia os filhos. Vê-se com clareza do texto legal que não é o poder familiar excluído de nenhum dos seus atributos, salvo a guarda física, nos casos da guarda unilateral, quando ocorre uma ruptura no relacionamento dos pais, e note-se que esse dispositivo de lei precede, inclusive, a Lei 11.698, que introduziu a guarda compartilhada no Brasil. Tanto é assim que a terceira turma, a que eu participava, também em julgamento da minha relatoria, condenou um pai por abandono afetivo,
fato que, em linha limítrofe da interpretação, reporta o descumprimento da declaração comando prevista no artigo 1632 do Código Civil. É aquele que eu afirmo que amar é uma faculdade, mas cuidar é uma obrigação. Na verdade, a força transformadora da inovação legal está justamente no compartilhamento da custódia física, por meio da qual ambos os pais interferem no cotidiano do filho. E aqui eu peço vênia para quem entende de forma diferenciada, porquanto entendo que a custódia física não é apenas um elemento da guarda compartilhada, mas é a própria essência do comando legal. Esta é a diferença. É a essência. Não pode existir guarda compartilhada concreta se não houver esta convivência, que deverá ser implementada nos limites possíveis permitidos pelas circunstâncias fáticas. E esses limites dependem da realidade da vida de cada um. Por isso que eu digo que é muito difícil ser juiz em vara de família. O juiz de vara de família, se não for assessorado, ele não produzirá um bom trabalho. Porque essa compreensão das relações hoje tão fluidas e tão necessárias serem permanentes em relação pai e filho, é preciso ser tratada com muito cuidado. Então, esses limites dependem da realidade de cada um, de cada processo, mas que desde já é possível se vislumbrar que, quanto à matéria chegar aos tribunais, ocorrerá de regra uma sôfrega busca de um dos ascendentes pelo direito de partilhar a intimidade e os cuidados com seu filho em igualdades de condições com o seu ex-companheiro, e caberá ao julgador, auxiliado por um corpo técnico especializado, dosificar este elan, pensando, em primeiro lugar, no bem-estar do menor. Para isso, não há fórmulas fechadas, mas reputo como princípio inafastável a custódia física conjunta como expressão indissociável dessa nova realidade. Somente essa situação permitirá a ambos os genitores vivenciarem e, por conseguinte, interferirem nas relações sociais do infante em ambientes tão diversos quanto a própria casa, espaços públicos, escolas, atividades religiosas e tantos outros aspectos da vida de qualquer pessoa. É a preconização do caos? Penso que não. Penso que não. Na verdade, é apenas o que tem de ser feito porque é certo e porque é o melhor para os filhos. Repito, não feche os olhos para as dificuldades inerentes ao processo. Mas, como se disse no debate em que foi inaugurado no STJ naquele voto, a formação da nova personalidade, em boa parte, é fruto dessa fusão de posicionamento e posturas distintas, que são combinadas na mente da criança em composição solo, na qual conserva o que entende ser o melhor de cada um dos pais e que alija o que reputa como falha. A ausência de compartilhamento da custódia física esvazia o processo, dando à criança uma visão unilateral da vida, dos valores, das regras de conduta e de todas as demais facetas do aprendizado social. Espero, senhor presidente, que ao encerrar a minha participação nessa audiência pública, possamos ponderar menos sobre as dificuldades inerentes a esse momento de transição e pensar mais nos benefícios que a sociedade e, principalmente, as crianças e os adolescentes poderão colher dessa nova atitude legal. Muito obrigada. Bom dia a todas e a todos. Cumprimento a mesa na pessoa da ministra Nancy Andrighi e do nosso deputado federal Arnaldo Faria de Sá.
Cumprimento a todos os pais presentes, me solidarizando com a luta e com o sofrimento tão evidenciado durante a exposição do vídeo, e dizer que nós precisamos tratar todas essas questões, ministra, como Vossa Excelência bem ressaltou, com a máxima urgência. O direito das famílias não pode esperar. O crescimento das crianças não espera. A ausência do pai e da mãe não pode ser superada com qualquer outra forma que o direito apresente, inclusive as que nós temos, que seriam as indenizatórias. Nada poderá suprir essa ausência cotidiana no desenvolvimento dos filhos. Queria pedir, então, para a gente colocar o primeiro slide, por favor. Reverenciando o trabalho do deputado na propositura da lei e na edição da Lei 13.058, mais adiante, mais, por favor. Mais. Aí, obrigada. Eu queria ressaltar que essa lei, ela vem com um cunho afirmativo. Ela reforça o que todo ordenamento jurídico já trazia, mas agora a lei expressamente traz, que é a presunção de aptidão para o desenvolvimento do poder familiar, tanto do pai quanto a mãe. Uma coisa muito estranha que a sociedade desenvolve, ministra, quando nós temos os filhos, quando os pais moram na mesma residência, ninguém pergunta se esse pai está apto ou se essa mãe está apta. Presume-se essa aptidão e durante todo o desenvolvimento do ser humano, o pai vai exercendo a paternidade e a mãe a maternidade. Quando o modelo familiar se modifica com a proposta de mudança de residência, com a possibilidade de termos, então, famílias multinucleares, levanta-se toda uma celeuma, toda uma dificuldade, sobretudo com relação aos pais, para que eles venham demonstrar que estão aptos, que estão desejosos e que poderão continuar convivendo com seus filhos. A Lei 13.058, ela põe um ponto final nisso, mas é preciso que se diga que nós, infelizmente, ministra, dentro das nossas carreiras, dentro da nossa tarefa principal de interpretar a lei, não estamos cumprindo a contento essa função tão importante que a sociedade nos trouxe. O Poder Judiciário não vem contemplando, estão aí as falas de Vossa Excelência, da doutora Jaqueline, que me antecedeu, dizendo que as liminares não têm sido concedidas, muitos percalços têm sido apresentados para que os pais possam desfrutar dessa convivência. A Lei 13.058 sepultou a diferenciação entre um genitor de primeira grandeza e de segunda grandeza, entre um genitor guardião, um genitor de segunda categoria, que tinha somente a função de visitante, e eu digo aqui, estou me referindo aos pais, não dizendo que todos os casos sejam esses, mas as estatísticas mostram que 97% dos pais são os provedores das famílias nos casos de separação. Então, o pai vem desenvolvendo, historicamente, uma função estigmatizante, que é a de provedor. E a mãe, como se naturalmente tivesse nascido para ser cuidadora, levantando-se, então, o mito da maternidade que todas as ciências têm derrubado por terra. Quero falar também sobre a distribuição equilibrada de tempo que a lei trouxe, e equilíbrio, me parece que só exista de uma forma onde as pessoas sejam tratadas igualmente, e não sei por que, quando falamos de tempo, essa noção de equilíbrio sofre tantas variações. Equilíbrio é igualdade, equilíbrio é o respeito, a aptidão que os pais têm para desenvolver plenamente a sua paternidade e as mães plenamente a sua maternidade. Não há qualquer razão para que nós façamos esse desequilíbrio. A lei não quis assim, a sociedade não quer assim, pais e mães não querem assim. Eu queria passar, por favor. Obrigada. Os números são impactantes. Nós temos hoje, nas decisões judiciais, apenas 6,8% das guardas judiciais concedidas com compartilhamento. É um número ínfimo, muito pequeno, e eu quero dizer que nem todos se referem também ao compartilhamento entre pais e mães. Existem casos muito pequenos onde há um compartilhamento entre mães e avós, e pais e avós. Nós temos uma prospecção do IBGE
IBGE para a próxima pesquisa, que vai se referir ao ano de 2014, que não sofre ainda o impacto da lei, porque a lei foi sancionada em dezembro, mas a prospecção, ministra, é de um aumento apenas para 7,2% do compartilhamento. Então, os dados, a pesquisa mostra que o Poder Judiciário está descumprindo a lei, que o Poder Judiciário está atentando contra a ordem legal e a segurança jurídica do país. Essa não é uma atribuição que possa ser resguardada aos homens e mulheres que pertencem ao Poder Judiciário. Trago aqui uma experiência singela, trago humildemente a experiência da vara que jurisdiciono, que é a primeira vara de família e sucessão de Cuiabá. Nós não tínhamos mensurado esses números, temos a impressão que mesmo antes da vigência da lei já tivéssemos um número maior do que o número nacional, que é apresentado 6,8. Mas a partir de dezembro começamos então a olhar e pesquisar para termos mais eficiência nessa quantificação. E quero trazer aqui, com bastante otimismo, os números da primeira vara. Alcançamos, em Cuiabá, ministra, o número de 83% de varas compartilhadas. É um número muito diferente da expressão nacional. E trago esses números, como disse, com muita humildade, e dizer que ele não é fruto de uma situação excepcional. O que nós temos na primeira vara é uma predisposição a ajudarmos as pessoas pensarem as suas funções parentais. Nós temos nos esforçado para isso, nos momentos de audiência, trazido essa reflexão, não tendo, eu sei que nós precisamos cumprir metas e tivemos também um resultado muito positivo, tivemos 60% de diminuição do estoque da primeira vara, esses 60% de 7.800 processos, descemos para 1.800 processos em 1 ano e 2 meses. Isso tudo sem prejudicar o encontro nas audiências com os pais, sem prejudicar o momento em que o juiz pode encontrar a sua própria humanidade com a humanidade das partes que lhe procuram, ajudar num trabalho de formação junto às defensorias públicas, o Ministério Público, a OAB, todos os rincões do Brasil e especialmente do estado que eu amo, que adotei como o meu estado, que é o estado de Mato Grosso. O número de 83% é desafiador ainda. Queremos melhorar esse índice, porque queremos que todas as crianças do Brasil possam desfrutar do direito, que é humano e que é também consagrado constitucionalmente em todos os princípios e em todos os tratados internacionais, Convenção de Direitos Humanos da Criança e todas as outras que norteiam a humanidade. Que elas possam desfrutar sem culpa, sem dificuldade, do amor, do zelo e do cuidado do seu genitor e da sua genitora, do seu pai, da sua mãe, das suas famílias extensas. Para que isso aconteça, para que a gente tenha alcançado esse número de 83%, nós adotamos o que a lei determina, é que desde o momento inicial do processo, com a análise liminar, nós já temos determinado o compartilhamento. E o que isso mostrou, ministra, sabe o que aconteceu? A partir da liminar, sim, com muitos agravos, é claro, com muitos recursos, mas a partir das audiências, onde nós ajudamos e favorecemos esse espaço, a partir do empoderamento dessa mãe e desse pai, percebemos que, ao final, quando as sentenças são lançadas ou quando os acordos são efetivados, não há tanta insurreição, porque as pessoas experimentaram e entenderam na vida prática que o final da conjugalidade, que o final do companheirismo não pode interferir nas relações parentais, e que é possível amar e cuidar dos seus filhos independentemente de morarem na mesma casa ou de manterem uma relação afetiva como homens e mulheres, como pais nas questões homoafetivas. Bem, o que aconteceu? Tentei levantar esses números para essa audiência e eu fui surpreendida antes de ontem. Nós temos um único recurso que já de decisão de compartilhamento que subiu, e alguns outros recursos que não tratam especificamente do compartilhamento, mas que teve uma modificação em sede liminar no nosso tribunal. Um único caso de todos esses números a partir de dezembro. É muito impactante, é muito
otimista, sabemos que, de fato, se o Poder Judiciário se esforçar, se o Poder Judiciário cumprir o seu papel, se os magistrados forem proativos em defesa do interesse das crianças, e eu quero dizer aqui que muitas vezes as pessoas falam que a guarda compartilhada atende aos interesses dos pais, que não atende ao interesse das crianças. Só quem não compartilha a guarda é que pode imaginar que não seja tão trabalhoso o exercício da guarda. Os pais têm muito empenho para que isso aconteça, então, em nenhum momento é uma situação de facilidade ou de diminuição das suas tarefas de pai e de mãe. Há todo um esforço envolvendo isso. Em nenhum momento nós podemos dizer que a guarda compartilhada é exclusivamente para atender o interesse dos adultos em menosprezo ao interesse das crianças. Isso é um mito, isso, na verdade, é um preconceito. Bem, ministra, sei que Vossa Excelência tem pouco tempo. Antes de prosseguir, eu queria dizer que a audiência pública nos parece que tem um objetivo fundamental, que seria traçarmos aqui algumas ações práticas. Diante da fala de Vossa Excelência, tão segura, tão legítima, porque vem ao encontro do desejo da sociedade e o desejo do legislador que teve essa lei aprovada sem nenhuma rejeição em nenhuma das comissões ou nenhum voto contrário. Então, é uma lei que já vem legitimada desde a sua origem. Dizer que nós precisaríamos pensar em algumas ações no judiciário. E queria trazer uma sugestão. Num primeiro momento, tentando uma sensibilização dos magistrados, queria trazer a sugestão que o Conselho Nacional de Justiça, através de sua corregedoria, pudesse fazer um ofício recomendatório pela aplicação imediata da lei, pela aplicação nas esferas liminares, e sugerir que Vossa Excelência enviasse esse texto que a senhora preparou para a nossa audiência pública e que eu gostaria de pedir com certa ousadia, se Vossa Excelência pudesse me contemplar e me dar a honra de me dar já o seu texto, para que a gente pudesse já sair multiplicando. Eu me sentiria muito honrada, lisonjeada e agradecida. Dizer que seria importante esse ofício recomendatório para incentivar, para dar nutrientes para os juízes, porque nós, juízes, trabalhamos com isenção, mas não somos pessoas neutras, nós somos a explosão do nosso passado. O viés proativo no auxílio dos juízes em todas as dificuldades que eles tenham. E me foi posta agora uma dificuldade e eu levarei isso muito a sério.